Olá, meus queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento que o mundo passa, estamos tentando levar aí a nossa palavra de consolo, o nosso carinho, o incentivo a todos aqueles que, porventura, precisam e necessitam. E todos nós estamos reunidos e nos unindo para poder atender ou não deixar de fazer este trabalho que é de importância nesse momento, né? De trazer um pouquinho mais de conhecimento, que através dessas palestras, que sejam elas online, poder confortar os corações. E ao mesmo tempo poder falar um pouquinho daquilo que Jesus nos deixou aí há um tempo atrás. A nossa conversa de hoje proposta é sobre a caridade material e a caridade moral. E eu abro a nossa conversa de hoje, não tem como de ser diferente, a gente tentando se adaptar a todo esse novo processo que está acontecendo no nosso planeta e perguntar como é que eu posso ser útil, né? Como é que eu posso aplicar minha caridade nesse momento, onde o momento é de reclusão, eu acho que isso aí tende ainda durante um tempo. Como é que eu posso aplicar esse conceito de caridade, né? E é importante isso. Eu acho que uma reflexão que cada um agora deve fazer, né? Pelo simples fato da gente estar mais recolhido no nosso lar, enfim, com a nossa família, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre o que é a caridade. E eu abro com a pergunta que está no Livro dos Espíritos, pergunta 886, que Allan Kardec fez aos espíritos da seguinte maneira: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade, e eles completam, são o cumprimento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como os irmãos. A caridade, como entendia Jesus, não está restrita à esmola, à doação material, né? Quando a gente vê as casas espíritas, como trabalha com a parte social, faz o cadastro das famílias que são carentes e que a gente precisa doar o alimento, doar uma roupa, casas que trabalham com a questão da sopa todos os sábados ou todos os domingos, não importa. Essa questão, além da questão material, de acolher, de provir o necessário para as famílias tão carentes. É um tipo de caridade? Sim, é lógico que é. Até mesmo Bezerra de Menezes falava, a gente não consegue falar de espiritismo sem antes abastecer o estômago, né? Então, eu acho que é importante sim esse trabalho para a gente poder apagar o incêndio, como dizem por aí, mas a gente precisa também instruir, poder falar um pouquinho de como proceder, falar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, e para isso entra a caridade moral, que eu também acho fundamental. Existe uma história também do Dr. Bezerra de Menezes, que ele, ao fazer a sua palestra, percebeu que no final da casa lá, ou no início, no salão de palestras, enfim, tinha um rapaz olhando para ele, e quando ele terminou a palestra, ele ficou pensando com ele, né? Eu não tenho nada para doar, se ele me pedir alguma coisa, eu não vou ter nada. E quando o Dr. Bezerra de Menezes se dirigiu até ele, ele conversou, o rapaz reclamou, colocou as suas dificuldades, e o Dr. Bezerra falou para ele: olha, eu não tenho nada para lhe dar. A única coisa que eu posso te dar agora é um abraço e escutar o que você quer falar, suas lamentações, e aqui eu poder conversar com você. E o Dr. Bezerra dá um abraço nele e conversa com o rapaz, e depois o rapaz vai embora. Na próxima reunião seguinte, de novo, lá na casa espírita, o Dr. Bezerra trabalhava, o rapaz estava lá. E no final da palestra, o Dr. Bezerra o encontrou e o rapaz falou para ele: doutor, eu vim aqui lhe agradecer pela conversa da última semana,
lhe agradecer por ter mudado meu jeito de pensar. E o Dr. Bezerra falou, imagina, eu apenas fiz o que pude, gostaria de ter feito mais. E aí o rapaz fala para ele, porque eu estava decidido a me matar. E nesse momento depois que conversei com o senhor, eu mudei e penso diferente. Hoje eu tenho um ânimo para continuar. Então, pensando nessa história do Dr. Bezerra de Menezes e na questão da caridade material, da esmola, que no Evangelho vai falar muito bem sobre isso também, nos capítulos, tem 2 capítulos que falam sobre isso, o capítulo 13, o item 9, e o capítulo 15 também fala sobre caridade, né? No capítulo 13 a gente tem lá o título como que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E lá tem a questão de o item 9, caridade material e caridade moral. E no capítulo 15 nós vamos encontrar, falando novamente sobre caridade, com o título Fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, e Jesus entende com a palavra caridade seja benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Benevolência é sentido de ser bom, de sempre trabalhar para o bem. Indulgência é reconhecer que os nossos irmãos que estão à nossa volta têm dificuldades, às vezes, para compreender aquilo que eu já compreendo, aquilo que você já compreende. E perdão das ofensas é um dos trabalhos que a nossa humanidade tem que fazer. E aí eu me reporto novamente à situação que nós estamos vivendo agora. Vejo com bons olhos a questão de uma corrente que cada vez o elo vai se aumentando nas redes sociais, pessoas que estão se dedicando a atender aqueles que estão num grupo de risco, né, como os nossos idosos, ou pessoas que já têm doenças pré-estabelecidas, respiratórias, né? Eu conheci uma senhora que ela mora sozinha, ela tem 87 anos, se não me engano, usa a questão da respiração artificial, tem o cilindro de oxigênio na casa, ela está extremamente preocupada. E conversando com ela e com aqueles que assistem ela tem um filho, mas não mora com ela, e eu conversando com ele na rua, ele falou, minha mãe está muito preocupada com tudo que está acontecendo. E aí eu orientei ele a questão dos protocolos que tem agora, né, da questão da higiene das mãos, evitar o contato, justamente pela dificuldade que ela já tem da questão respiratória, a sua idade avançada. E aí ele falou para mim, cara, você não é o primeiro que vem aqui tentar ajudar ou de alguma maneira servir a minha mãe. Eu acho que de uns tempos para cá, de uns dias para cá, eu estou vendo as pessoas aparecerem, pessoas que eu não conheço, e falam, olha, você precisa de uma coisa para sua mãe, podemos ajudar. E uma coisa que me deixou muito feliz, o que ele me disse, foi que dentro dessas pessoas, os jovens, pessoas jovens se colocando à disposição. E aí eu fico refletindo, essa caridade ela é o quê? Material, moral, essencial? Porque tem uma passagem de Emmanuel que ele fala o título sobre caridade essencial, que eu vou ler depois pra gente, e eu fico refletindo sobre isso. E aí eu falei, eu posso fazer mais, eu posso, eu consigo ajudar de alguma maneira. E aí conversando, a gente ou refletindo em tudo que está acontecendo, às vezes agora, pela nossa necessidade do isolamento, talvez eu não consiga chegar até a pessoa. Talvez será uma questão até de restrição mesmo, a gente não consegue. Mas eu pergunto agora, no momento que você está vendo isso, esse vídeo, para um pouquinho. Busca no seu coração a tua religião, a tua fé, o que te faz ligar a Jesus, a Deus, a Maria, enfim, não importa. E pergunte para si mesmo, como eu posso exercer a verdadeira caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas.
Como? Em casa agora, sem poder sair, sem poder levar às vezes até o alimento a quem mais necessita, né? Porque também a gente se expõe. Pensa. Se você está na sua casa agora e com seus familiares, quem sabe é o momento da gente poder reconciliar, da gente poder voltar ao hábito de sentar na mesa e tomar um café juntos, de almoçar, de fazer as refeições, aproveitar e olhar nos olhos dos nossos filhos, da nossa esposa, do marido, dos irmãos, dos pais, que às vezes estão lá também, e poder, olha, que possamos aproveitar esse momento para que a gente se perdoe. Como diz Jesus, que a gente seja indulgente um com o outro, que a gente seja benevolente com todos que aqui estão. Então eu acho que eu procuro sempre olhar o lado positivo das coisas. Até mesmo porque a doutrina espírita nos mostra e nos esclarece que há um processo de evolução, tanto do próprio ser espírito imortal, quanto dos planetas que nós temos. E é inevitável que nós estamos passando por um processo de transição. E que isso vai demandar um tempo ainda, onde o bem vai começar a se sobressair sobre o mal, porque hoje nós estamos num planeta de expiações e provas. O mal ainda predomina, a ignorância, no sentido não de cultura, mas no sentido ainda espiritual, se assim eu posso dizer. Isso é um processo natural. Então nós temos que olhar com a misericórdia divina. Porque não podemos usar a nossa pedagogia da vida para tentar justificar as coisas. A pedagogia de Deus ela é diferente. As suas leis estão aí, são imutáveis e contam com esse processo. E a gente que tem no nosso Evangelho, que tem nos livros dos Espíritos, a questão da lei da destruição, que tudo se destrói para renovar. Então nós estamos vivendo este momento. Agora, isso não impede, quando se fala de isolamento, que o ser humano se isole de tudo e que o egoísmo prevaleça no sentido de que deixa eu fazer as compras para que eu preciso, não posso ficar sem. A gente também vê algumas situações assim que são deploráveis e tristes até de ver. Porque agora, na verdade, esse isolamento que está sendo imposto para as famílias pelo coronavírus não é um momento de ser egoísta. É um momento de se doar, de exercer a verdadeira caridade. A caridade é essencial para conosco e para aqueles que precisam. Tem uma passagem de Chico que é maravilhosa e que reflete muito bem o momento de agora. Eu estava no Carrefour em São Paulo e eu vi uma cena triste, que no momento tinha acabado o álcool gel, só tinha um pote e as duas pessoas brigando, discutindo sobre quem chegou primeiro para pegar. E aí na hora me veio a passagem de Chico. Chico estava na feira comprando tomate, eu acho que alguns já conhecem essa história, e a pessoa que trabalhava com o Chico no centro dele chegou e viu o Chico lá na feira, foi falar com ele, e observando o Chico escolher os tomates, ele escolheu um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom e um tomate ruim. Aí o cara ficou olhando e falou: Chico, eu preciso te perguntar, por que você pega um tomate bom e um tomate ruim? Aí Chico olhou para ele e falou assim: meu irmão querido, se eu pegar todos os tomates bons, não vai sobrar tomate bom para ninguém. Eu acho que essa passagem reflete o momento de agora. Vamos ter o essencial, o necessário. Pense nisso. Pense nisso. E aproveitar os momentos agora de exercer realmente a benevolência, a indulgência e o perdão. Muitas das pessoas falam assim: a China é culpada, os chineses têm que soltar uma bomba atômica lá. Já está aí. Já está aí.
O que nós não podemos ser é aquele espectador de pijama, né? Vamos fazer nossa parte. Vamos exercer a caridade. E aí, hoje, falando do tema, a gente convoca para que a gente possa exercer isso. E de que maneira isso pode ser feito? Eu escutei de um mentor dizendo assim: por que tu afliges? E eu disse: as pessoas estão morrendo. E ele falou: mas tu fala da imortalidade, da vida após a morte. Confia. Confia nos desígnios do Pai, porque, na verdade, quem somos nós para questionar o Pai? A nossa primeira impressão sempre é ruim, mas quando a tormenta passa, e aqueles que têm olhos para ver, poderão entender como Deus é bom e misericordioso. E aí eu falei: sim, claro, falamos, mas as pessoas estão morrendo e isso assusta. E ele refletiu: ajuda, com prudência, respeitando as leis, as observações, as diretrizes sanitárias. Ajude no que for preciso. Se não consegue ajudar com as tuas mãos, sendo a caridade material, ajude com a caridade moral através de uma prece, sem julgar, sem condenar ninguém que seja. Então, é essas coisas que a gente tem que refletir. Como eu posso ser útil? Quando nós passamos por algumas provações na vida, e agora é uma provação coletiva, o que mais nós precisamos é de pessoas que estão a fim de ajudar, a fim de não de questionar no sentido da crítica destrutiva, mas o que podemos fazer. E o Brasil tem essa característica de um povo acolhedor, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos essa característica. Então a gente convoca todos agora para isso. Uma prece, uma casa, uma pessoa, quando faz uma prece, ilumina ao seu redor. Uma família no Evangelho no lar, quando para todos e se concentram e pensam em Jesus, se renova a casa. Se os vizinhos fazem isso, se renova a rua. E se a rua fizer, renova-se o bairro, e a cidade, e o país, e o planeta. Precisamos crer, precisamos ser caridosos conosco mesmo. E aí a gente vai falar da caridade essencial. Um texto de um livro, psicografado por Chico Xavier, me fugiu o nome do livro agora, mas o título da mensagem é Caridade Essencial. E ele abre assim: e a caridade é esta, que andemos seguindo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João 2,6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimenta o corpo. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimenta o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se um todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e auxílios fraternais. Em razão disso,
as menores manifestações de caridade, nascidas na sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, praticamos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele vive em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços exteriores, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Edifique em seu coração o reino de Deus. Que imagine no teu coração que cada dia você vai lá e vai colocar um tijolinho edificando esse templo, que é o templo que Jesus nos ensinou. Que cada coração neste planeta será edificado. E nesse momento de agora, as oportunidades estão aí e são muitas, muitas, muitas. Pratique a caridade, sendo benevolente, indulgente e perdoe sempre. Não nos cabe a gente aqui julgar ou apontar a causa. Nos cabe apenas orar, estar em prece, olhar o lado positivo das coisas. Eu não costumo dizer que a gente perde alguém quando alguém desencarna, porque a gente nunca teve, nunca foi nosso. Eu costumo dizer que ele parte para onde o local onde ele construiu aqui, ou edificou, seja bom ou ruim, céu ou inferno. Mas eu gostaria agora de fechar a nossa conversa pedindo a todos vocês, olhem pelo lado positivo, otimismo, vamos em frente. Jesus precisa de servos fiéis para que levante aqueles que estão tombados. O que seria da humanidade se todos caíssem? Se todos estivessem no desânimo? Então você que sente em teu coração que pode fazer algo, faça. Faça uma prece. Pense em Jesus. Se coloque à disposição para os seus trabalhos. Eu desejo do fundo do meu coração que todos possam agregar essa energia de renovação. E eu espero que essa palavra tenha chegado até você, que você entenda o sentido verdadeiro da caridade, seja na material ou moral, mas principalmente, edifique a caridade essencial dentro do teu coração. Pratique as leis de Deus. Seja caridoso com todos. Comece por você, ok? Muito obrigado. Que Jesus ilumine a você, sua família, a sua casa. Que te dê força, coragem. Que você consiga pensar, vou dar um passo à frente. Um passo à frente na minha vida espiritual, na minha vida moral. Vou deixar para trás aquilo que me prende às vezes na terra. Mas eu vou caminhar. E quando você fizer sua oração, pergunte: Jesus, para onde? O que queres que eu faça? Fiquem em paz. Que Jesus abençoe todos vocês. Que assim seja.